Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15. Novo Testamento falando. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o problema não é o pecado, o problema é a morte que está junto com o pecado. Se falar para você pecado é ruim, não. Humanamente, o pecado não é ruim. O pecado é a licença para você fazer o que você quer, independente das ordens de Deus. É você ultrapassar os limites da sua consciência e da moralidade. O pecado, ele é ultrapassagem, é avançar. Inclusive, a raiz da palavra avon, que é iniquidade em hebraico, tem uma ligação com a palavra aver, de avançar. Então significa que pecado e iniquidade é um avanço além dos seus limites. Avon está ligado a aver é avançar, é passar seus limites. Então sempre que o pecado chega, ele vai fazer você romper um limite, pegar um atalho, autossatisfação. E agora vamos ver um pouquinho do grande perigo da luxúria na nossa vida. O maior pecado, é um dos mais difíceis nós lutarmos na nossa vida. Eu passei uma guerra durante um ano, do ano passado para esse ano, vendo os tronos da feitiçaria, todos os tipos de bruxaria, feitiçaria, inclusive nessa madrugada eles estavam tentando contra mim. Os obreiros viram, eu estava ligado, estava oração aqui dentro. Não acha que isso aqui é um paraíso aqui em Alphaville, aqui é um centro de feitiçaria violento, tem muita bruxaria por aqui. E eu entrei em espírito e eu vi aquela casa, e tinha um símbolo da lua, bem fininho assim. E o Senhor falou: se prepara. Depois eu já estava em espírito lá dentro, lutando contra eles. Eles já estavam se preparando para vir contra mim. E Deus me levou lá dentro. E era uma pancadaria lá dentro. Depois eu voltei em espírito, foi vencido antes que eles chegassem aqui. Às vezes Deus nos leva antes de eles chegarem até nós, nos leva lá até eles. E derruba, pá. E depois nós voltamos. Eles não conseguem mais se mover. Uma vez que a gente consegue derrubar, bloquear eles no mundo espiritual, difícil é eles se levantar de novo. A não ser se for bruxo muito poderoso. Agora, qual é o grande poder da feitiçaria e da bruxaria? Se não a luxúria. A maior carta que o inferno tem contra o ser humano na terra é a luxúria. Entenda o que eu vou te falar. A luxúria não é um pecado, é um espírito. Pessoa que tem luxúria, e a luxúria está na vida de todo ser humano. Todos temos que vencer a luxúria em um nível da nossa vida, no mínimo, em uma dimensão da vida. Ela pode estar em várias áreas da sua vida, promovendo o pecado e a morte contra você. A luxúria, ela vai promover todos os tipos de abertura de todos os outros tipos de pecado contra a sua vida. Uma das maiores guerras que o ser humano tem na terra é contra o espírito da luxúria. Luxúria não é só um sentimento, não é um desejo, mas ela quer o seu desejo. O grande problema do ser humano é o seu desejo. E a luxúria, ela governa sobre o desejo do ser humano. A luxúria é um espírito. E esse espírito é o abridor de portas da morte, para que Jezabel, os espíritos das águas, a rainha dos céus, todos os tipos de demônios entrem na vida de uma pessoa através da luxúria. A luxúria é o grande mal que levou a sua geração. Talvez a maioria daqui teve geração que foi para a feitiçaria. É por causa da luxúria. Para a prostituição, separação, divórcio, tudo é por causa da luxúria. Por causa da luxúria as pessoas se vendem para ter riqueza, porque a luxúria, ela cobiça a riqueza. A luxúria cobiça o prazer. Fala, o culto da luxúria é o prazer do corpo humano. Repete comigo, repete mais alto. O culto da luxúria é o prazer do corpo humano. Então como é que o ser humano cultua o espírito da luxúria, que é essa idolatria no corpo humano? É através do desejo sexual, o prazer sexual. Então a grande guerra do ser humano, a sua maior guerra na sua vida, a maior guerra de todos, é contra a luxúria. A luxúria, ela é escorregadia, porque ela é tão sinistra, ela é tão maquiavélica, que quando ela chega, você talvez jamais perceberia que ela era luxúria. Um dos maiores inimigos da sua geração chegou de uma maneira tão suave, tão sutil, que você não consegue nem perceber que ela está ali.
Vamos começar? Repete comigo. Destruindo o altar da luxúria. Ok, vamos comentar. Ou vou poder colocar também combater no altar da luxúria. Você pode colocar isso também, porque é um grande combate que nós vamos entrar aqui agora. Livro de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer para você: a luxúria não começa como um grande monstro. Ela vai começar com um bichinho bem inofensivo, com uma licença bem inofensiva nos seus sentimentos, nas suas emoções. A luxúria não é um grande monstro que vem e te toma, que vai te derrubar assim fácil, não. Ela te pega de maneira muito sorrateira, porque ela vem através de licenças que nós damos a ela. Um dia, nessas guerras contra tronos e bruxaria, Deus mostrou e falou assim: esse é o espírito da luxúria. É o que mais o inferno manda contra o seu ministério, contra a vida de vocês, para tentar derrubar vocês no mundo espiritual. E eu conseguia ver. E o Senhor me revelou claramente: olha lá, eu estava em espírito, eu via. Olha o que a feitiçaria faz no mundo espiritual. Quando o inferno não consegue matar você direto, quando ele manda demônios para derrubar teu carro, fazer você cair, faz de tudo para te derrubar, manda pessoas para te matar e não consegue, a atacada mestra de Satanás é o quê? Luxúria. É assim que Satanás derrubou os grandes líderes. É assim que Satanás lutou contra seu pai, sua mãe, talvez, seu bisavô, teu avô. Essa é a estratégia, essa rasteira que o diabo dá nas gerações. Mas eu tenho algo para te falar. Você quer me ouvir ou não quer? Como é que a luxúria começa? Ela começa com um conforto. A luxúria, ela vem em sussurro no momento de solidão. A luxúria, ela é uma válvula de escape que as pessoas querem. Quando tudo está difícil, pesado demais, quando o casamento já está um fardo na tua vida, a luxúria chega para você. Vem aliviar o seu fardo, vem tirar a pressão que você está passando na sua vida. Isso aí é luxúria, para fazer você cometer adultério. A luxúria é isso aí. Ela vem dizendo para você que ela é inofensiva, que é apenas um sentimento de solidão, apenas um sentimento que você precisa de alguém para aliviar suas dores. É a busca de um falso amor. A luxúria chega assim nos casamentos, ela chega assim nos ministérios, ela chega assim na vida de todas as pessoas. Ah, a sua mulher não está te dando prazer? Não tem problema, você vai suportar um bom tempo. Depois a luxúria chega, fala assim: é hora de eu aliviar o seu estresse. É isso que o espírito da luxúria derruba tantos casamentos. Por isso que muitas mulheres perdem maridos bons, porque deixou a luxúria roubar o seu marido. Eu quero dizer para você, mulher, se você não fizer a sua parte e proteger e ser guardião do coração do teu marido, você vai perder o teu marido. Desculpa, a moralidade humana não é suficiente do reino espiritual. Tu terá que ter armas espirituais e vai ter que ter posições espirituais um do outro, sendo guardião do coração do outro. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Casais, todos estão aqui comigo, presta atenção que eu vou falar para vocês. Fala: para vencer Satanás, a moral humana é insuficiente. Se a moral for suficiente, Eva suportaria a tentação. Satanás, ele foi tentar Jesus, homem puro, santo, moralmente perfeito. Mas quando você luta contra o reino das trevas, são poderes feitiços, poderes cósmicos, encantos, armadilhas demoníacas, sorrateiras, que não é uma brincadeira. Nós estamos agora num ambiente de guerra aqui dentro. Eu estive orando hoje pela sua libertação aqui dentro hoje. Deus concedesse misericórdia, essa mensagem entrar no teu coração, porque só a palavra pode derrubar tronos hoje na sua vida aqui. As estratégias, os esquemas do diabo que já estava cirandando a tua família, a tua casa, a tua vida, lá no teu emprego, lá na tua empresa, a luxúria que estava lá, toma cuidado, que a serpente está sendo desmascarada hoje nesse lugar aqui. Da glória! Quem está comigo, da glória, da glória, da glória, da glória.
Fala, quando me recuso ao prazer da minha carne. Eu estou falando para o espírito da luxúria. Você não governa a minha vida. No exato momento, quando você toma a decisão do reino, eu não vou ceder ao prazer da minha carne. Eu não vou ceder ao desejo que o meu corpo quer. Sabe o que acontece nesse momento? Fala, o quê? Meu filho, se estanca a guerra do inferno contra você. Ih, o negócio começa a ficar sério agora. Eu quero dizer para você que a única escapatória para você e para a sua geração é quando alguém aqui se levanta para dizer não para o pecado. Quando você começa a dizer não para o pecado, o inferno se revolta. A luxúria, ela abriu a porta para todo tipo de animalias, de Satanás, de demônios, entrar contra a sua geração. Eles estão lá. Se teu pai fosse sincero, tua mãe fosse sincera, confessar para vocês muitos pecados que vocês poderiam confessar diante do trono, se arrepender para seus pais pela sua vida. Há muitas guerras que estamos travando, que elas não são nossas, mas elas vieram deles. Eles abriram a porta para a luxúria, levantaram o altar de luxúria na família. Quando eu falo de altar, agora presta atenção agora, toma conta disso agora que eu vou te falar agora. Eu não estou te falando de uma coisa simples de vencer. E o grande problema nosso é que estamos enfrentando altar de luxúria geracional. E aonde tem um altar na geração, há uma guerra infernal contra o ser humano. Uma coisa é você lutar com um ataque genérico, coisa da sua carne natural. Mas eu estou te falando que o ataque do espírito de luxúria não é por causa de uma fraqueza humana. É aquilo que está assentado, que a sua geração cultuou. Sabe? Se Deus abrisse nossos olhos para ver o que nossos avós, nossos pais, avós, bisavós cometeram, acho que você ia vomitar. Você não suportaria ver. Todo adultério, toda fornicação, todo registro que a morte entrou por causa do pecado da luxúria em tua geração, gerou um altar, porque aonde há culto, aonde há pecado recorrente na mesma área, há um culto para Satanás. Se estabelece ali uma oferta para o diabo. Ali tem um altar. E ali está sentado um trono, forças infernais, que elas vão lutar agora com todas as forças, para que toda a geração dessa pessoa nunca seja livre das garras da luxúria. Calma agora. Calma que você precisa entender isso aqui. Eu estou te falando que você está numa guerra sangrenta. Que um dia a decisão lá do teu bisavô de aliviar a pressão dele foi por ser de prostituição, se entrou com prostitutas no bordel, fez os filhos, os netos, bisnetos sofrer um inferno. Consequências irreversíveis. As imoralidades, as perversidades, os adultérios, as fornicações, filho fora de casamento, fora da lei de Deus, trouxe consequências. E quando você decide, não vou ceder como meu pai e minha mãe cedeu, eu vou lutar, isso se torna uma guerra na tua vida. Quando eu me levantei na minha geração, quando Deus me chamou, fui cheio do Espírito, eu comecei a dizer não para a minha carne, não para o inferno, não para a mentira. Eu comecei a andar na verdade. Eu comecei a aborrecer o espírito da mentira. Quando eu vi uma mentira na boca dos meus parentes, eu repreendia. Quando eu vi uma mentira na boca do meu pai, eu falei, pai, fale a verdade. Infelizmente, nem toda a minha geração disseram não. Falaram sim. Para aquilo que houve na vida do meu pai, na geração dele, outros, meu irmão, falaram sim. Começaram a estar para um caminho terrível. E não foi bom a vida deles. O pecado só gera morte. Agora, a luxúria é o acelerador da morte na vida de um ser humano. A luxúria e o pecado sexual, o prazer humano. Escute, luxúria é tudo que envolva a autossatisfação do corpo, da alma, do prazer, do desejo.
O ser humano tem a necessidade fisiológica, ele tem as necessidades sexuais, intelectuais, desejo por riqueza, por honra, status. A luxúria trabalha em todos esses níveis. Dá ao homem poder. Conheci homens, líderes de igrejas, poderosos, império financeiro, mas tinha um problema gravíssimo que eu repreendi eles, gravíssimo, a luxúria. Tive experiência, da madrugada o anjo me levar, eu ia lá ver aonde eles estavam, o que estava fazendo. Eu ligava de madrugada e me atendi. Eu falei: aonde o senhor está? Sai daí agora. Sim, senhor apóstolo, estou saindo agora. Eu falei: estou vendo o que o senhor está fazendo. De um grande líder, eu estava numa casa dele, ele ia sair um dia subitamente de carro, eu corri para fora da rua, eu parei na frente do carro. Oh! Deus manda te dizer: volta para a tua casa agora, e vai para o teu quarto e fica lá trancado na tua casa. O diabo está mandando um laço para o senhor hoje. Voltou, a galerinha voltou tudo para casa. Passou-se tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você sabe aquele dia você parou meu carro em frente à minha casa, que você mandou voltar para casa? Naquele dia eu tinha marcado com uma mulher, fulana de tal, assim, assim, e através da tua vida Deus me livrou de um inferno que eu ia passar por causa daquela mulher. Eu preciso falar um pouquinho mais sério com você, que você não está entendendo talvez tudo aqui ainda não. Deixa eu falar um pouquinho mais sério com você. O espírito da luxúria que luta contra sua geração, conhece o teu registro, conhece o registro do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, mais do que você, conhece a vida deles, coisas que eles nunca te falaram, eles sabem. Ele sabe quando pegar alguém, quando fazer guerra contra você na terra. Ele sabe a tua fraqueza, porque ele conheceu a fraqueza do teu pai e da tua mãe. E você acha que isso é uma brincadeira. Quando você decidiu ser santo, quando você falou não ao pecado, começou a lutar, você entrou numa guerra do inferno. Porque você não está lutando só por você está lutando por uma liberação geracional. Você está se levantando para fazer que todos que vão vir depois de você não caiam no mesmo inferno que a tua geração do passado caiu. Eu estou dizendo para você que você está numa guerra contra o altar da luxúria, que lutou contra seus pais, avós, bisavós, a tua mãe. Olha a tua mãe, olha a tua avó. Alguns aqui talvez tenham uma mãe, irmão, teve um bom casamento, mas foram raros. A maioria teve adultério e traição. A nossa cultura brasileira é uma cultura de infidelidade. É uma cultura que desde a constituição dela é uma cultura de traição, de infidelidade. Nós lutamos não é só com uma raiz geracional, lutamos com uma raiz da nossa constituição, da nação. Sabe quem é que trouxe o inferno para os Estados Unidos, que contaminou a moral dos Estados Unidos? Os americanos mesmo, de verdade, eles não são imorais. Mas os latinos americanos, os que subiram, os espanhóis que desceu para lá, os mexicanos que entrou lá, os brasileiros que entrou lá, contaminou a cultura lá em cima, estão expulsando tudo agora. Vocês contaminaram os Estados Unidos, bota para fora. É assim. Os africanos que entraram lá. Sabe quem está acabando com a cultura francesa? Na França? A imoralidade. Da onde está vindo? Está vindo os muçulmanos. Está vindo os africanos, estão migrando para tudo dentro da França. Está acabando com a França, está acabando com a França. Só imoralidade sexual. Só prostituição. Aquele povo está prostituto, desculpa. Desculpa, porque eu fui em lugar, em Mônaco, eu entrei em lugares, que a luxúria estava lá. Aquelas pessoas me pediam oração para levar do inferno, e me contavam a vida, e falavam: para nós se prostituir é normal. Aqui você é dentista de dia, mas de noite você é prostituta, e você é casado, o marido é advogado, mas de noite ele é prostituto. Ambos estão em concordância, são casados, mas ele sai para a prostituição para ganhar dinheiro. E porque o prazer da carne é bom. E é normal, é lei, é normal. Não é pecado para eles, é normal, legalizada a luxúria. No dia que você decide entrar na guerra e dizer não para o pecado, quero te falar uma coisa boa, você quer me ouvir? Quer me ouvir ou não quer? Os céus começam a se levantar ao seu favor.
Porque ele sabe que vai vir uma guerra na terra contra a sua geração, contra a sua vida. O inferno faz de tudo para que uma mulher, um jovem, uma pessoa não ande no evangelho da santidade do Senhor. De tudo. Porque não é uma questão só sua. É uma questão que, se entrar em você a justiça do reino, a santidade, não é a sua geração que é abençoada. Significa que há uma proteção por onde você passa. Você não vai derrubar outros. Você não vai ser um diabo na vida de outra mulher, de outro homem. Acontece que uma pessoa se tornando santa, ela protege seu campo. Ela livra outros do inferno. Gerações inteiras pode mudar através da tua decisão. Quando dizemos sim para a santidade, olhamos para a santidade e decidimos lutar contra o pecado, a luxúria, meu querido. Aí começa teu chamado, querido. Aí começa o Senhor a intervir na sua vida. Porque só o poder de Deus para nos livrar dessas pragas. Sua força moral não é suficiente. Você é uma pessoa boa. Adão era moralmente perfeito, mas caiu no Éden. Satanás derrubou os anjos do céu. Quanto mais eu e você. Eu e você. A luxúria pegou Davi. Pegou no palácio. Consequências terríveis veio sobre a geração de Davi. A espada desceu na geração dele. Eu quero dizer para você que a sua decisão hoje em dizer não para esses conflitos da tua casa, em dizer não para a luxúria, as barganhas. E escute, eu vou voltar a falar de novo como é que ela chega. Toma cuidado. É justificável. Você está cansado demais, está cansado demais. É tanta pressão, aí o pecado ele vem. E você tem que correr disso. Essa mensagem pode livrar uma igreja inteira do pecado, pode levar gerações, irmãos. Eu estou te falando para você que, irmãos, eu posso mexer um pouquinho mais com você? Você quer entender um pouco mais? A sedução da luxúria, o altar da luxúria, o domínio da luxúria, tem muita coisa para falar sobre isso. Não estou te falando para você de uma coisa genérica, simples de tratar, não. Eu estou te falando da coisa mais difícil de ser tratada. Mais difícil. A maior guerra de todos que estão sentados aqui dentro foi contra a luxúria. A luxúria, ela te toca no pecado sexual, a masturbação entra. Seus olhos são contaminados, suas mãos são contaminadas, dominadas por demônios, são portais. Eu tive experiência de entrar em dimensão da santidade. Eu vi como o Senhor trabalha num corpo humano para libertar o corpo humano da luxúria e dos demônios. Eu vi. Ele lava você todinho. A água tem que cair no olho, tem que cair no ouvido, tem que cair na mão. Quando a luxúria ela está dentro de um casal, no casamento, o pecado sexual estará ali dentro no leito. Sexo anal, oral vai entrar. Vai entrar sex shop. E vão querer normalizar essa praga, essa luxúria. Daqui a pouco está pecando lá fora, não adianta. Não adianta, é porta para demônio. Eu fico abismado como certos pastores apoiam isso. Está no pecado, está na carne, cara. O que está roubando o seu líbido? O que está roubando a tua vida? É a luxúria. Ou ela tenta te colocar uma coisa falsa, ou tenta roubar o que você tem. E você tem que aprender a atingir o ponto de santidade, de equilíbrio, para que Satanás não destrua a tua área sexual com teu marido e com a tua esposa. Precisamos tratar seriamente isso aqui, restauração sexual aqui dentro. Isso não é brincadeira, só trata que quem tem plenitude, quem não tem só apanha. Só apanha. É a área mais difícil de ser tratada do ser humano. Casais. O que a luxúria tem feito? Tem roubado o prazer dentro de casa. E como nós restauramos isso? Você não pode derrotar o altar da luxúria na sua geração. E se você tem consciência de quem foi seu pai e sua mãe, geração lá para trás, tu sabe o nível de guerra que você está enfrentando hoje. E você não consegue derrubar um altar se você não levantar o outro maior ainda. Reino espiritual é guerra de altares, meu querido.
Você não pode declarar uma guerra contra o espírito de aborto que houve na tua geração, altar de aborto, se você não entrar no sacerdócio santo na tua vida. Mulher, homem, todos que estão aqui dentro, se você ficar seguindo um evangelho dos homens nominal, você nunca será liberto desse espírito. Nós não poderemos impor derrota contra as forças e maldições geracionais. Não poderemos arrancar as pragas da morte que está na genética. Nós teremos que levantar um altar santo. Tua vida, teu percurso, você vai ter que edificar um altar para Deus, para derrubar o altar da idolatria da sua família. Luxúria é idolatria ao dinheiro, culto ao sexo, ao corpo ilícito. Aí você vê se tem luxúria na família, permite os filhos ficar vendo vídeo de TikTok de adulto e criança expondo o corpo para os seus filhos, e a criança assistindo dentro de casa. Assiste filmes que tem as cenas imorais e aquilo tem atratividade. Aquele pouquinho que você deixa, quando você abre a tela do seu celular e vê a foto daquela irmãzinha que também está na pouca vergonha colocando foto no Instagram que não é para colocar e exibir o corpo. Aquele pouquinho ali já a luxúria que entrou é o suficiente, porque ela é bem sorrateira, ela não precisa de muito, ela só precisa de um pouquinho. Ela contamina os seus sentidos do espírito. Você perde a sensibilidade espiritual. Quando a luxúria está atacando suas emoções, você fica insensível para a verdade. Você fica com dureza no seu coração. Tua mulher te pede perdão, teu marido te pede perdão, você não aceita, porque você deixou a luxúria entrar no teu coração. Você justifica com algumas coisas. Aí daqui a pouco está procurando outro tipo de coisa. Está procurando aliviar o estresse com outra coisa. Fica vendo que. Aí começa a ver o que não é lícito a ver. Começa a ouvir e andar e a falar com pessoas que não é lícito andar e falar. Tu pode ver, o crente está aqui na igreja santa, está andando com pessoa santa. A luxúria entra, começa a voltar a andar com um amigo que não era para andar no mundo. Porque é o mesmo espírito, é luxúria, vai se agarrar lá. Porque ali fica se autossatisfazendo, é vermes. Fica os vermes querendo satisfazer, é um comendo o verme do outro, da barriga do outro. É um alimentando o pecado do outro. Um dia chegou umas pessoas bem famosas. Você tem frente com elas assim. 1, 2, 3, 4. Aí eu peguei e olhei para ele assim. Eu falei assim, vocês são igual verme. Eu estava embaixo de um manto de uma unção, de um temor terrível. Eu falei, vocês são igual verme, vocês. Aí fica, aqui, esse aqui fica comendo verme que está no outro. Esse aqui, daqui, aqui. Esse dá droga para esse, aqui dá droga, daqui a pouco esse dá mulher para esse, aí eu levo outro cara para ter outra mulher. E eu falando isso na frente da mulher do outro. Cheio de adultério, vocês vão para o inferno. A mulher começou a chorar. Eu falei, vocês vão para o inferno. Vocês não querem santidade, vocês não querem reino, vocês estão brincando com a verdade. Um dia vocês vão colher toda a consequência da morte. Vocês só estão gerindo morte, cheio de vermes vocês. E fui embora. Desci chorando, aí fui embora, não quis saber. Falei, tu fala, prega, não quer? Falei, tomar uma pancada do céu, entrega, vai lá. Continua para você ver qual caminho que você vai seguir. Não há vida, não há paz com a luxúria. Escuta o meu conselho que eu vou dar para todos que estão aqui dentro. O problema dela é que ela é tão sorrateira, tão infernal, que ela conhece certinho o teu registro. Conhece quando você está com pressão sexual em você. Ela conhece quando você está desanimado. Ela vai querer fazer alguma coisa te animar na sua vida. Toma cuidado com isso. Que ela vai vir num amiguinho do seu passado. Sempre uma coisinha para poder te aliviar do seu estresse, da pressão da tua vida, da sua insatisfação com a vida. E nós temos que aprender a derrubar e dizer não para a luxúria. A gente fala não para a luxúria. Quem está comigo dá glória? Meu Deus, o povo ficou tenso assim. Dá um sorriso para o seu irmão, fala calma. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Os céus esperam uma coisa de você que esperou um dia de mim. Que eu fosse aquele que me levantaria e ia lutar. Eu quero dizer para você que você não vai ser perfeito nessa luta.
Mas Ele vai te aperfeiçoar na medida que você aprender a resistir o diabo, ele fugirá de vós. À medida que você fechar a porta da morte, quando você abrisse para os portais da justiça do reino, a gente reclama do horário de vir para a igreja. Meu filho, aí tu passa tempo lá aonde? Aonde está a sua mente? Aqui tem proteção para você. Você está ingerindo santidade. Todo tempo passamos em adoração, a frequência da santidade da adoração, ela santifica, ela lava aqui, ó. Ela lava aqui, você está sendo purificado, querido. Você está sendo purificado e você não está percebendo. Isso tudo é lavagem, a oração é lavagem. Isso começa a tocar em você, do seu coração. Quem entrou aqui dentro, começou a ouvir a oração, daqui a pouco a adoração, algo tocou no seu coração, foi tocando em você. Sério mesmo, estou falando sério. Quem já foi tocado aqui essa noite? Quem já teve uma conexão com a presença de Deus aqui dentro? Pronto. Aí só isso, aí santifica você. Essa palavra, ela é pura, é água. Ela já está lavando todos que estão aqui dentro. Isso aqui é um combate. Irmão, sabe que eu não sinto o peso dessa palavra do mundo espiritual? Que eu não sinto sobre meus ombros o que está acontecendo aqui com a vida de muita gente aqui dentro? A sua maior guerra é essa, é luxúria. A luxúria, quando você está trabalhando num casal, o marido não procura a mulher, mas procura filme de pornografia para se masturbar em secreto. Mas não tem prazer com a própria mulher. Como é que pode uma coisa dessa? É luxúria. Quando a luxúria está trabalhando, se ela não pode dominar a mulher do pecado, ela bloqueia uma mulher. Jezabel é assim, é o espírito da luxúria também. Ela toca a luxúria. É o que dá mau governo para Jezabel, é a luxúria. Eu não posso dominar ela? Eu vou bloqueá-lo na terra. Não posso dominar ele? Eu vou bloquear ele na terra. Há uma guerra. E você tem que decidir vencer essa guerra a partir de hoje. Quem está decidido a isso, dá glória a Jesus bem alta aí. Cada vez que você diz sim para o pecado, o cordel da morte aperta mais ainda na sua vida. Não apenas o que você faz, mas também quem você é, a sua identidade, ela é adulterada. Toda vez que nós cedemos ao espírito de luxúria, você perde a sua identidade. Você esquece quem você era. Um dia, eu vi uma das coisas mais tristes da minha vida. A esposa do meu ex-pastor falecido, pastor Samuel. A luxúria entrou nela. Se você olhar essa mulher, ela só vivia sorridente, uma benção. Nunca ouvimos ela falar mal de uma pessoa, fazer mal para uma pessoa. Ela cuidava da cantina da igreja. Era mulher de joelho de horas de oração da vigília no altar, dirigia culto. Cara, que mulher linda de Deus. Tu vê a santidade nela. Mulher bem ataviada. Mas um dia a luxúria entrou no marido. As coisas começaram a contaminar ali dentro. E um dia ela não aguentou, aí entrou nela. E passou-se os anos, eu tinha fechado o ministério, muitos anos para frente. Eu estou andando no centro de um comercial. Eu vejo uma mulher chamando: Robson, Monique. Robson, Monique. Eu falei: quem é essa mulher? Ela chegou na nossa frente. Oi. Eu fiquei olhando assim. Eu falei: quem é essa mulher? Ela: sou eu. Ela falou o nome dela. Eu falei: é a senhora. Eu falei: o que aconteceu com a senhora, pastora? Aí ela olhou para mim. Ela era muito simpática. Ela: Robson, ore por mim. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não quer. Ela estava igual uma menininha de 15 anos de idade. Eu tinha até vergonha de olhar para ela. Eu não conseguia olhar para ela. Ficava até constrangedor de olhar para ela. Não conseguia olhar para ela. Tanta luxúria que caiu sobre ela. Foi embora com outro homem. Fez uma outra vida com outro homem. E uma mulher velha, tá? Ela não era nova. Ela tinha mais de 50 anos de idade. Não que você 50, você é velho. Você está na flor da idade.
Vocês vão casar ainda, calma aí, quem não é casado, vai casar ainda. Ainda há esperança para a sua vida, há esperança para Israel, amém? Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Escute, eu já vou finalizar aqui agora. Número 1, fala, luxúria é um padrão demoníaco que mantém a linhagem aprisionada. Fala, linhagem sanguínea. Fala, luxúria é um espírito que vive em silêncio, discrição e vergonha. Ele é silencioso, ele é discreto, mas é vergonhoso. Quando o homem está na luxúria, aparenta ser uma coisa que não é. Quando os cristãos têm a falsa santidade, têm luxúria na vida deles, eles têm um falso sorriso. Você não vê luz aqui, você vê trevas, você vê um engano, uma mentira aqui no rosto deles. Está em pecado. Está em pecado. A maioria dos jovens, pessoas do ministério, estão se envolvendo com homossexualismo dentro das igrejas. Eles estão caindo dentro das igrejas por causa do espírito da luxúria que entrou nos altares. Fama, ostentação de nome, dinheiro. A luxúria ama isso, pastor. Ela ama isso. Quando o ministro, quando o ministério abre as portas para a fama, sucesso, começa a trazer famosos, se preocupa mais com o nome de quem está sobre seu altar, de quem a pessoa é. O espírito da luxúria e do adultério, ele entra. Eu já cansei de bater de frente com o espírito de Jezabel. Ela fala assim, eu domino esse lixo. Ela fala, esse lixo falou comigo, que eles chamam de adoração. Eu encantei muito deles. Não tem santidade, diz que estão tocando ao Altíssimo, eles estão tocando para mim, não é para o Altíssimo. Eles saem dali e vão se prostituir lá fora. Estão em relação sexual com o noivo, antes do casamento. Estão com impureza tocando em cima do altar. Aí esse som sai contaminado, aí fica pegando os jovens, pessoas da igreja, aí o povo fica tudo perturbado, tendo sonho sexual dentro de casa, dormindo, perturbação, porque adoração contaminada. Fica ouvindo essas pragas para tu ver só. Fica ouvindo. O encanto está na voz. Às vezes eu já fui em ministério, ministrar lugares, uma mulher cantando, uma bomba, uma voz. Eu falei assim, cadê a unção, cadê a santidade? Daqui a pouco estava idolatrando o líder do ministério, gritando o nome do homem em cima do altar, fazendo show para um homem. E o nome, eu falei assim, gente, eu falei, será que não tem ninguém que está vendo isso aqui? Só eu? Só eu estou vendo ela? Até quando vamos permitir isso? Eu vou falar mais uma vez para você. Você está numa parada, você vê aqui dentro. Se você quiser ter uma vida santa, entrar no seu desígnio e fazer valer a pena esses últimos anos que você vai ter nessa terra, eu estou aqui para isso. Não é para estabelecer mais o ministério, passar tempo, vamos para o meio, fechar isso aqui para o meio do mato. Eu vou lá evangelizar os pobres, tem muito mais gente com fome lá do que aqui. As pessoas que estão de barriga cheia do evangelho aí. Mas eu quero saber que pelo menos a palavra produza em vocês um despertar. Nós vamos começar a trabalhar para um reavivamento da sua vida. Então nós vamos trabalhar em todos os pontos. Reavivamento de oração, reavivamento de santidade. Isso aqui é para trazer temor e santidade para a sua vida. Queria eu poder falar tudo que eu escrevi para você. Eu não estou tendo lastro suficiente, abertura suficiente aqui não. Isso aqui é muito pesado. Eu estou te falando que a maior guerra dos tronos da sua geração é contra a luxúria. E você acha que não conseguiu me entender ainda. Aonde tem feitiçaria tem luxúria. Aonde teve aborto na tua geração teve luxúria. Aonde teve idolatria teve luxúria. Aonde teve ganância teve luxúria. Tudo isso é luxúria que domina. Tratamos a luxúria como se fosse qualquer coisa. Não, eu estou falando que é a maior serpente que nós lutamos. Aquilo que é bom aos olhos, aquilo que é agradável ao paladar, aquilo que é bom que nós estamos ouvindo, fala, a luxúria, ela encanta. Agora eu quero que você ore em línguas no Espírito. Prepara o seu espírito agora. Tem coisas que você poderia demorar muitos anos para derrubar, aí vem um libertador entrar na sua vida.
E alguém ungido toca em você para te libertar. Tem registro da morte que não é luxúria que você está lutando, mas é registro da morte, ó, que você está lutando. Forças contra a sua vida, seu casamento, seu ministério, seu chamado. Muitos de vocês estão sofrendo a consequência do que a luxúria fez na sua geração. Tem mulheres aqui dentro que eram para ser felizes, você era para ser mais feliz. Homens aqui era para ser mais feliz. Ora em línguas, ora, continua orando, continua orando. Ore mais alto, pode orar mais alto. Você que ainda não ora em línguas, fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Hoje é um unção apostólica e profética, ela está aqui dentro. Calamahasu delevidecaia. Lemandarahasu deleviacito locoroshimelecaia. É a maior guerra que você vai vencer. Fala: estou vencendo essa guerra. Fala: estou vencendo essa guerra. Os casais declaram: estou vencendo essa guerra. Os casais declaram: luxúria, você não vai tocar no meu casamento. Começa a profetizar agora: luxúria, para fora da minha vida agora. Quando você começa a decidir, os anjos começam a se mover a seu favor. Agora escute o segredo que eu vou falar para você. Continua orando em línguas, continua orando. Quando um cristão se levanta e começa a entender isso, começa a batalhar contra a força do pecado, começa a desejar a santidade, começa a falar não para a luxúria, agora você está provocando uma abertura para santificar a sua geração. O teu chamado está chegando diante de você. O verdadeiro chamado, ele acompanha uma decisão pela santidade do Altíssimo. Verdadeiras mulheres e homens de Deus que estão aqui dentro, que querem entrar no chamado, no desígnio celestial, você vai ter que negar o poder do teu corpo. Você vai ter que negar o poder da luxúria no seu corpo. Você vai ter que negar o seu poder de encanto. Essa luxúria, ela coloca encanto para você encantar pessoas, e você vai ter que falar não, não, não. Começa a ministrar você mesmo agora. Fala não para o teu desejo agora. Fala não para a tua fraqueza emocional agora. A sua olha em línguas. A sua fraqueza emocional pode ser a queda de uma mulher ou homem de Deus. A fraqueza de um pode derrubar a fortaleza de outro. Você não pode ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Você não vai ser uma pedra de tropeço. Você não vai ser objeto de adultério na vida de ninguém. Calamahassúria, profetiza. Não vamos cair, fala: não vamos cair. Ore. Sambadacadaga, sambadalehadacadaga. Restomparahasuri kendelevahasha. Seus olhos vão se tornar mais santo. A luxúria não vai roubar a tua energia sexual com a tua mulher mais. Você vai ter um verdadeiro prazer com a tua mulher. A luxúria, quando toca nos teus olhos, você perde o prazer pela tua mulher dentro de casa, perde o prazer pelo teu marido dentro de casa. Quando a luxúria toca em você, você perde o prazer de orar, perde o prazer de ler a palavra. A luxúria, ela bloqueia o espírito. Ela tenta fazer guerra contra o espírito humano, para não deixar o espírito humano entrar na santidade. Fala: eu vou ser santo como ele me chamou é santo. Declare agora: eu sou santo como ele me chamou é santo. Que leva raia. Olha, decrete, igreja. Você tem que ter ânimo agora. Você tem que ter força agora. Você tem que ter força agora. Eu senti uma guerra desde madrugada por causa dessa mensagem, pastor. Eu vi bruxaria, eu vi certas coisas terríveis. O Senhor falou: é esse espírito, esse é o espírito que luta contra a igreja brasileira. É a luxúria, mas uma igreja santa está se levantando. Calamahassuri candareia do leia. Rebraçaia, fala em cantos da luxúria. Saia do meu pensamento, saia do meu caráter, saia dos meus olhos, saia das intenções e motivações da minha alma. Saia a tentação do adultério agora. Saia o que veio do meu pai e da minha mãe. Vai ficando de pé, decretando agora. Vamos entrar, vamos fazer essa guerra agora. Recamando suricandai os levitas. Ore. Ore rápido.
Continua orando, continua orando. Precisamos do portal da glória. Precisamos do portal da glória. Essa mensagem custa muito para nós. Ore, 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 ore. Fala quando eu estou dizendo não para o espírito da luxúria. Fala, eu estou quebrando um contrato geracional. Eu estou derrubando um altar geracional. Fala, eu rasgo esse contrato de luxúria que operou na minha geração passada. Quando você fala não, você está falando não, está rasgando esse contrato do inferno, esse acesso ilegal que tinha, essa morte está saindo. Pela saia deleia, Senhor, com teus anjos, peleje pela igreja. Que amarrasse de queia. Pega um som agora, para quebrar esse jugo na tua vida agora. Pega um som agora. Não ceda a teus desejos aos espíritos das águas, da rainha dos céus das águas. Não ceda aos desejos aos espíritos de Jezabel. Não ceda teu desejo às forças da luxúria. Não ceda tua mente, não ceda tua alma, não ceda teus filhos. Recalamando sambraderia trestanaia. Você vai ter que rungir em línguas hoje aqui agora. Há uma frequência de oração em poder. E há uma linguagem que Deus coloca em você. Essa ousadia, essa força, ela vem para arrebentar as cordéis da luxúria. Você não vai cair mais. Você não vai seguir a maldição geracional. Você vai ser feliz. E o Senhor está abrindo agora a porta da vida. E cala a saia de leia de quem é de raia.